Olá, gente, boa noite. Desculpa o atraso, foi o trânsito hoje, o frio, a chuva. Espero que vocês compreendam, mas hoje nós vamos receber ele novamente aqui. Vou até pegar os livros dele, que ele é o máximo. Ó, queria já, antes de recebê-lo, eu quero mostrar para vocês os livros dele. Nós vamos falar hoje sobre neurociência do emagrecimento. Ele perdeu 100 quilos. Quantas pessoas falam, eu gostaria muito de perder peso, não consigo, eu engordo, emagreço, e não consigo manter o peso. Então vamos saber dele hoje, o doutor, ele é médico neurocirurgião, doutor Leonardo Lourenço. Deixa eu só mostrar os livros dele, ó. Nocídio, quem sou eu sem os meus problemas? Ó, vocês têm que ler esses livros dele, não deixa de ler estes livros dele, ó. Esse aqui, eu tô lendo todos, gente. Tô lendo um e outro. Tô fazendo igual a Bibi Ferreira. Ó, a síndrome do gênio da lâmpada. Doutor Leonardo Lourenço, tá? Tá aqui, ó. Leonardo Lourenço. Maravilhosos os livros dele. Vamos falar sobre obesidade, como você pode perder peso. Ele conseguiu emagrecer 100 quilos, né? A nossa cabeça é a nossa sentença. Vamos saber dele, então. Vamos ver se o doutor Leonardo já está aqui. Quero já de antemão pedir desculpa a ele pelo atraso, que eu estava no trânsito, mas espero que nosso bate-papo hoje. Tá aqui o doutor Leonardo. Ó, nossa! Esse! Olá, Quem é muito esse? boa noite, meu queridíssimo André Rezende. Quem vai participar da nossa live hoje? Será que vai ser o eu antigo ou o novo eu? Não, prefiro você. Você tá bem mal bonitão, hein, doutor? Você tá bem, hein? É isso aí. Desculpa, viu, o atraso. Eu peguei um trânsito hoje, da Zona Norte para cá, e assim, eu nunca atrasei, eu sempre entro um pouquinho antes. Mas, primeira mão, Tranquilo. quero te agradecer muito por estar aqui comigo. Muito obrigado, muita gratidão. E um assunto tão importante que pode ajudar tanta gente, né, doutor? É verdade. Quem não luta com a balança, é muito comum, né? O problema de obesidade, sobrepeso, as Sim. pessoas querendo emagrecer, e isso é fundamental ser tratado, né? Porque é uma doença, né, doutor? Às vezes as pessoas acham que até as pessoas que são gordas são muitas são chamadas de sem vergonha, a pessoa só come, mas não faz nada, não sabe o que está acontecendo atrás daquela pessoa. É um distúrbio, né? E que isso precisa ser tratado e tratado com carinho, com respeito, né? Porque só com respeito e carinho que a gente consegue ajudar uma pessoa. Não adianta você ficar criticando uma pessoa quando ela está com qualquer patologia, que não é fácil, às vezes a pessoa que não está passando pela mesma situação fica criticando e você não está ajudando aquela pessoa de maneira alguma, né, doutor? É verdade. Esse estigma, aliás, a neurociência já mostrou isso, né? Que esse estigma de tratar o obeso, de tratar o gordo, como se fosse falha de caráter, como se fosse falta de força de É, vontade, absolutamente isso já caiu por terra, né? Os estudos do cérebro humano já mostram que o que não tem absolutamente nada a ver com questão de falta de força de vontade, de falta de caráter, de não querer se esforçar, absolutamente. Isso tem raízes muito profundas no cérebro, em partes inconscientes, em programas mentais que a pessoa às vezes não consegue acessar para se libertar. É uma doença, precisa ser tratada como tal, tem muitos fatores e a gente precisa usar o máximo de ferramentas possíveis para melhorar isso. não adianta, é um padrão, né, doutor, que a pessoa cria.
E não adianta, você tem que desligar, fazer com que aquela pessoa, de uma forma tratando, lógico, né? Com orientação de um profissional, tudo, para que ela desliga daquele padrão e constrói um novo padrão na sua mente, não é? Porque às vezes as pessoas ficam criticando a pessoa, pondo defeito, aquele gordo lá, né? Aquele pondo apelidos, e isso só vai atrapalhar essa pessoa e não vai fazer essa pessoa despertar que ela pode conseguir mudar aquele padrão, não é isso? Exatamente. A gente precisa da ajuda e não de um conflito para fazer isso. Não é lutando, é ajudando que a gente vai conseguir construir isso, né? E um dos principais assim problemas que a gente vê na situação de emagrecimento ou de combater a obesidade é muitas vezes a gente focar só em dois aspectos: alimentação, que obviamente é muito importante, nisso. A gente só se concentra nisso e esquece de um terceiro pilar que é fundamental, que é a mente, que é o cérebro, que é o pensamento, as emoções e os sentimentos envolvidos. Então isso é muito importante a gente entender, gente, porque não existe corpo magro que resista a uma cabeça obesa. Então a gente precisa também emagrecer a nossa mente para conseguir afinar o corpo. Se a gente fica só focado na alimentação, que é muito importante, obviamente, e só na atividade física, a chance de ser bem-sucedido, a neurociência já mostra isso, é muito baixa. Então, quando a gente amplia o escopo para a parte mental, para a parte cerebral, a chance de ser bem-sucedido, emagrecer de forma definitiva no longo prazo, aumenta muito, que é o que aconteceu no meu caso. E é mesmo, né, doutor? Que loucura. Quer dizer, a obesidade não está só no corpo, talvez está até mais na mente, né? Do que no próprio peso do corpo, né? Porque o corpo é uma consequência da mente, né? E com essa consequência você consegue livrar desses quilos que tanto prejudicam as pessoas todos os sentidos, né? Desde diabetes, é difícil para locomover, ter uma vida social mais adequada e várias outras doenças, desde câncer, pressão alta, várias doenças podem ser provocadas pela obesidade. Aliás, os hospitais estão lotados de doenças provocadas pela obesidade, né, doutor? Exatamente. Porque você citou duas coisas fundamentais. Uma coisa é a gente não tratar o obeso, o gordo, com discriminação e nem com preconceito. Ótimo, perfeito isso. Sim. A outra coisa é não ir para o lado de achar que a obesidade ela é normal, ela pode ser tratada como uma coisa corriqueira que não precisa ser tratada. Precisa, porque a obesidade já foi demonstrada cientificamente que aumenta o risco para uma série de problemas. Pressão alta, diabetes, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, de derrame, de uma série de problemas de saúde. Então, sim, a gente precisa tratar a obesidade, não estigmatizar, ter preconceito e piorar a situação, tratando quem é obeso como um marginal, como um pária, como alguém, uma subcategoria de ser humano, mas focando a importância da saúde pública em termos de obesidade. Isso é fundamental. Tá? E a questão da obesidade, não é uma. E outra coisa também, as pessoas põem muito lado estético, né, doutor? Ah, que o gordo não é bonito. O gordo é bonito, sim, tá? E cada um tem a sua beleza, né? Você tem que emagrecer, não é uma questão de beleza, é uma questão de saúde mesmo, né? Lógico que você vai ganhar, você emagrecendo, você vai gostar mais de você, vai melhorar sua autoestima, você vai ter ganhos, né? Mas não quer dizer que o gordo é feio. Não. Cada um tem sua beleza e cada um tem sua forma de ser, né? A Edi fez uma colocação muito importante. Controlar nossa mente para não comer é tão complicado. Edi, é muito complicado quando a gente tenta controlar ela, quando a gente tenta combater ela. E aí que está o nosso erro. Quando a gente usa a nossa mente ao nosso favor, ela começa a ajudar a gente nesse processo. Um dos grandes problemas
quando a gente vai lutar contra a obesidade, qual é? É justamente essa preocupação que as pessoas têm de lutar contra a obesidade, de lutar contra a balança, combater o sobrepeso, eliminar a gordura. Isso é um erro, gente. Na verdade, eu caí nesse erro por décadas da minha vida, achando que eu ia conseguir eliminar a obesidade. Não, a minha grande virada de chave foi quando eu parei de tentar lutar contra a obesidade e passei a aprender com a obesidade. Eu parei de tratá-la como inimiga e passei a tratá-la como professora. Porque toda vez que eu tentava aniquilar e nocautear a obesidade, ela voltava mais forte. E aquilo ficava uma sombra abominando a minha vida toda hora. O clique da minha vida foi quando eu comecei a aprender com ela, transformá-la em professora. Aí sim, passando nessa faculdade, eu pude me formar nisso e tirar esse capítulo do obeso mórbido extremo que pesou 190 quilos para trás, para deixar a obesidade no meu currículo, na minha história, e não mais como um inimigo habitando a minha vida a todo momento. Então foi uma transformação. Eu aprendi com a minha obesidade a me transformar em outra pessoa, em outro ser humano que não tinha mais a obesidade como uma ligação que fazia sentido. Esse eu antigo tinha a obesidade que fazia sentido. Ela veio aqui me ajudar a aprender, mudar aspectos muito profundos e íntimos meus. Aí sim, quando isso se transformou, a obesidade perdeu o sentido e foi indo embora. E eu pude me curar da obesidade. Então isso é um grande fator. A gente tenta lutar contra isso. Não, a gente tem que aprender com isso, se transformar e aí sim virar a página. É assim que a gente começa a usar a mente ao nosso favor, como aliada e não como inimiga, senão ela fica sabotando a gente e a gente volta a engordar. E aquele efeito sanfona terrível, que era o que acontecia comigo. Eu emagreci um pouquinho, voltava pior depois, com juros e correção. Era como se meu cérebro estivesse falando assim para mim, tá bom, emagrece aí um pouquinho, vai ver o que vai acontecer. Eu voltava, aí eu começava com 120, caía, depois voltava para 130. Emagrecia, voltava para 140. Emagrecia, voltava para 150, até 190 quilos. Doutor, a gente se torna um escravo, né? Da obesidade, né? Quando você descobre que você não é esse escravo mais, você muda totalmente, você acorda para a vida, né? Tudo muda, não muda? Perfeito, é exatamente isso. Qual é o grande problema, André? É assim, a gente quer mágica. A gente quer assim, eu aqui e a minha obesidade aqui. Então, eu quero eliminar a minha obesidade e continuar sendo quem eu sou. Gente, é impossível isso. Porque quem eu sou, de alguma forma, esta pessoa que pensa, sente e age assim, ela atrai, sustenta e mantém a obesidade. Então, se eu não transformar junto a pessoa que tem por trás da obesidade, que sou eu mesmo, vai ser quase impossível conseguir mudar isso. Então, passar por transformações em nível mental, em nível comportamental e emocional é fundamental nesse processo. Então, esse que é o grande lance, a gente se transformar na adversidade. O cara que entrou nesse processo aqui, e esse aqui, é completamente diferente. É outra pessoa, é verdade. Exato. Muito Quando eu louco conto isso, é verdade. quando eu conto a minha história de emagrecimento, André, não é que eu emagreci 100 quilos sem dieta mirabolante, sem cirurgia do estômago e sem remédio. Na verdade, a história é uma história muito mais de um assassinato do que do emagrecimento. É como eu enterrei o gordo que me habitava. Você entendeu? É essa a diferença. Sei. Não é sobre largar o cigarro, é sobre eliminar os fumantes que me habitam. Não é sobre largar a bebida, é sobre eliminar o alcoólatra que me habita. Quando eu começo a transformar profundamente essa questão de personalidade, de característica, de estrutura emocional,
aquele problema vai perdendo sentido e vai ficando para trás, né? Essa que é a grande questão que a gente precisa fazer se a gente quiser uma transformação bem-sucedida de fato, né? Doutor, chateado todo mundo fica praticamente todo dia, não fica? Então, quando você fica chateado, o que você faz? Quando você corre, vai comer, né? Vai comer, vai comer, vai comer, não é? Mas Exato. quando você começa a saber a lidar com o seu dia a dia, das suas emoções, que todo ser humano tem, seu dia a dia não é fácil. E outra coisa, é muito legal porque você tem uma experiência de vida e você é médico. Quer dizer, não tem ninguém melhor para falar disso, que é capaz de transformar, quem quiser transformar, é capaz de transformar, do que você. Então, quer dizer, você mudou totalmente os padrões dentro de você. E é muito bacana você trazer isso para as pessoas, que esse padrão pode ser modificado, que só depende de cada pessoa, né? Perfeito, é exatamente isso. A gente sabe hoje, existem estudos mostrando que a influência genética contribui por até 70% da obesidade, tá? É uma influência grande, naturalmente. A gente não tem como Muito. não olhar para isso. Mas a genética não explica, por exemplo, a explosão de epidemia de obesidade que tem ocorrido no mundo inteiro nas últimas décadas. Por quê? Porque a humanidade tem os mesmos genes, a mesma carga genética do começo do século. Só que está explodindo a obesidade. Então não pode ser explicado pela genética. Tá? Então tem parte comportamental, tem parte da influência do ambiente, do contexto social, da nossa mentalidade coletiva que vai provocando isso, né? Você quer ver um exemplo muito prático disso? É a distância que hoje a gente tem em relação à comida, né? Hoje em dia a gente está à distância de um dedo da comida. Se eu pego meu celular e toco a tela, chega a comida aqui para mim. A um O que clique de você quiser. distância. Há 10 anos atrás não tinha isso. Hoje a comida é entregue na nossa porta. Há 100 anos atrás isso não existia. Hoje existe um exército de pessoas produzindo a nossa comida. Há 1000 anos atrás isso não existia. A gente tinha que fazer a nossa própria comida. Hoje em dia a comida cai aos borbotões à nossa volta. Tem comida na nossa volta em todo. Só que há 10.000 anos atrás a gente tinha que ou caçar, ou plantar, ou coletar para comer. E qual o problema? Nosso corpo, nosso cérebro é o mesmo daquela época que a comida não era fácil. Hoje, antes a distância era quilométrica para a gente arrumar comida. Hoje a distância é milimétrica. Então, se a gente não prestar atenção que o cérebro opera por gatilhos, e se ele ficar vendo toda hora comida, e se tiver toda hora esse ambiente, se a gente não fizer uma dieta do nosso ambiente à nossa volta também em relação a esses gatilhos, o cérebro vai ficar toda hora tentando pegar comida porque está muito disponível, muito fácil hoje em dia, né? Então, retreinar o cérebro, programar o nosso ambiente é fundamental para a gente conseguir. Então, a gente tem que reprogramar nossa mente para ir, aos poucos, criando hábitos que nos conduzam a uma mente mais magra, né? Emagrecer a cabeça para conseguir afinar o corpo. Doutor, essa questão de genética e a questão familiar também, que é a convivência, né? As pessoas têm muito aquele negócio. Eu sou gordo porque na minha família, minha avó era gorda, meu pai era gordo, minha mãe é gorda. Tá? Isso é uma questão que lá atrás já estava tudo errado, né? Não porque lá atrás está tudo errado que a gente tem que continuar errando, né? Nessa questão. Isso é uma verdade, né? Veja você, eu venho de uma família de várias pessoas obesas, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. Está cheio de gente lutando contra a balança, sobrepeso. A minha influência familiar e genética é muito grande para ser gordo. Eu já nasci grande. Eu nasci pesando mais de 4 quilos, um peso muito grande para um bebê. A infância toda eu já fui grandão. Eu vim programado geneticamente para ser gordo. Então, a influência da genética
70%. No meu caso, talvez fosse até 90%. Mas 100% do emagrecimento não é genético. Ele é comportamental. Ele depende do que a gente faz dos nossos hábitos. Eu cresci numa família, num ambiente em que a comida era o centro do universo. Tudo girava em torno de comida. A comida era um deus. Comida era o assunto mais importante que tinha. Não podia desperdiçar comida. Se a gente deixasse comida no prato, era a mesma coisa que matar uma criança na África ou apontar o revólver contra a cabeça do cozinheiro. Era crime capital, não podia acontecer isso. E aí, óbvio que eu fui crescendo com influência genética para ser gordo, com influência familiar para ser gordo e com influência do ambiente, de comida para ser gordo. Mais do que isso, André, na minha infância, a comida era uma moeda de troca afetiva, tá? Então, no lugar de um beijo, era hambúrguer. No lugar de um abraço, era batata frita. No lugar de um carinho ou de um eu te amo, era brigadeiro. Era a forma de expressão de afeto. Assim que eu fui criado. Então, existe algum problema em a gente presentear alguém com uma caixa de bombons, fazer um jantar legal? Não. Absolutamente nenhum problema. O problema é quando a gente reduz todo o afeto a sempre ser materializado pela comida. Só pode ser pela comida. E isso que foi sendo programado no meu cérebro. Em neurociência, a gente está falando de neurociência e emagrecimento, o que acontece? Existe um princípio neurocientífico que é os circuitos cerebrais que vão disparando simultaneamente, com o tempo, formam uma unidade única. O que acontecia no meu caso? Então, sempre que disparava o tema afeto ou carinho, disparava o tema comida junto. Então, disparava alimento, disparava carinho junto. Com o tempo, eles formaram uma unidade funcional, uma maçaroca única. Então, ficou no meu cérebro junto afeto com comida. Então, ficou programado que para eu receber ou entregar afeto era sempre por meio da comida. E isso foi aprisionando a minha mente em torno disso, e eu fui engordando, engordando, engordando sem parar, até chegar ao extremo de obesidade mórbida extrema e pesar 190 quilos. Então, e mesmo assim, mesmo tendo sido programado para ser gordo, eu consegui reprogramar minha mente e meus comportamentos para, mesmo tendo essa influência genética, não continuar sendo gordo. Porque a gente sabe em ciência que hoje existe um fenômeno que chama epigenética. O que é epigenética? É o que está além da genética. Significa o seguinte, eu posso ter no meu DNA, e eu tenho, vários genes e cromossomos que me predispõem a ser obeso. Mas hoje, por conta de uma reprogramação de hábitos, de comportamentos, de sentimentos, de emoções e de mentalidade, o que acontece? Esses genes não são expressos. Então, a influência genética fica inativada. Por quê? Porque eu criei um ambiente em mim mesmo, mental, ambiental, comportamental, que não deixa esses genes da obesidade se expressarem. E aí eu consigo me curar da obesidade, mesmo tendo a carga genética desfavorável. Doutor, é mudança de padrão mental, né? É muito louco isso, mas é real isso, né? Você está aí, ó, né? Com foto provando tudo que é real, né? Exato. Que padrão de mudança de padrão, porque, não? Porque veja, André, regime emagrece? Claro que emagrece, mas basta eu parar a dieta, eu volto a engordar. A atividade física emagrece? Emagrece. Mas basta eu começar a diminuir o ritmo da academia, começar a faltar, eu volto a engordar. Medicamento emagrece? Emagrece, mas basta eu começar a parar de tomar as pílulas, eu volto a engordar. Cirurgia bariátrica emagrece? Emagrece, é um dos métodos mais eficazes que existe e é um método válido. O problema é que não tem nenhuma cirurgia bariátrica que resista a bisnagas de leite condensado e a litros de álcool e refrigerante. A pessoa também pode voltar a engordar mesmo sem estômago. Então, o que falta nessa composição aqui, ó, o cérebro, é refazer, deixar a cabeça gorda para trás. Construir uma mentalidade magra. Isso é fundamental. Reprogramar e refazer o cérebro leva tempo, porque o cérebro é lento para se transformar. Neurônio, circuito, leva tempo para isso acontecer, mas com ritmo, com frequência, com consistência, indo, seja 1 milímetro por dia na direção certa, a gente chega lá. E eu sou a prova viva disso. Tá aqui, ó, o cara
É verdade. Pesava 190 quilos, emagreceu sem dieta, mirabolante, sem... Aliás, até sedentário na época que eu comecei, nem atividade física. Hoje eu faço, né? Com o tempo eu fui agregando outros hábitos, mas no começo nem atividade física eu não fiz. Foi o processo de transformação de comportamentos mesmo. Tá, e isso serve não só para as pessoas que estão com obesidade já acima de 100 quilos, a 120 que já é considerado a obesidade mórbida, não é, doutor? A partir de 120? Ela não é pelo número absoluto de quilos, porque depende da altura da pessoa, né? Se a pessoa tiver 2 metros e 120 quilos, ela não vai ser obesa mórbida. Então, a gente faz pelo IMC, na verdade, que é o índice de massa corporal, sim, que leva em conta a altura. Aí sim, quando está muito desproporcional, um peso muito grande para uma altura baixa, dependendo de um certo valor, começa a ser considerado a obesidade mórbida, que aí é problemática, aumenta a chance de vários problemas de saúde, né? Isso é preocupante, né? E aí muitos acabam indo para a cirurgia, que é um método lícito, é um método válido, pode dar certo, mas qual é o grande problema? É se eu arranco o meu estômago, mas eu não mudo o meu cérebro. Aí eu vou estar enrascado. Inclusive, muita gente, às vezes não volta a engordar, mas uma das coisas que pode acontecer é desenvolver outros comportamentos compulsivos. Eu trocar a comida por outro vício. E álcool é um dos mais comuns. Alcoolismo pós-cirurgia bariátrica é um grande problema de saúde pública hoje em dia. É como se eu estivesse trocando uma muleta por outra. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante de entender. Sabe qual é o problema? A gente tem uma mente, às vezes, gorda, uma mente obesa. Por quê? Porque o cérebro está vendo o nosso sobrepeso como uma utilidade, como um benefício, como uma função positiva. Acontecia isso no meu caso. Foi só quando eu desvendei qual era a utilidade que o meu cérebro estava vendo para a obesidade e consegui dar uma outra forma de ele lidar com aquele tema que ele estava defendendo, porque a obesidade estava servindo como um escudo para o meu cérebro se defender contra alguma coisa antiga e profunda, tá? E aí, quando eu desvendei isso e dei uma outra alternativa para ele, que ele começou a se transformar. Porque o que acontece? Olha que interessante. Tem estudos em neurociência, isso é muito interessante. O que acontece no cérebro da pessoa quando ela começa a emagrecer? Quando ela começa a chegar perto do peso dela. Ela está obesa e começa a emagrecer, emagrece e chega perto do peso. Sabe o que o cérebro faz? Olha que interessante isso, André. O cérebro começa a mandar informações para o nosso corpo. Sentir mais fome, diminui o nosso metabolismo, a gente fica mais lento, gasta menos energia e se sente menos saciado. O que isso significa? O cérebro está defendendo a obesidade, o cérebro está sabotando para a gente voltar para o mesmo nível anterior. Por quê? Porque esse cérebro está considerando lá no íntimo dele que aquele nível de peso é adequado para ele, porque existe alguma função oculta. E cada pessoa na sua história tem um motivo muito peculiar, muito pessoal, muito individual para que o cérebro defenda esse set point, defenda esse patamar de obesidade. Isso acontecia comigo. E eu só descobri isso quando eu fiz o meu método de emagrecimento, que foi no dia, ou foi algum tempo depois, que eu acordei completamente sufocado, sem ar numa noite, afogado na gordura da minha própria garganta, face a face com a morte, desesperado. Eu tenho que fazer alguma coisa. 190 quilos. Aliás, foi nesse dia que eu descobri que eu estava gordo, né, entre aspas. Por quê? Porque até lá, até quase morrer, face a face com a morte, eu me olhava no espelho, André, e não me achava tão gordo assim. Eu achava que eu estava grande, mas não me achava tão gordo assim. Porque o cérebro estava sabotando por dentro, ele estava me auto-enganando. Isso chama, nome técnico, a gente chama distorção da autoimagem corporal. É um auto-engano, ele vai iludindo a gente que a gente não está tão mal assim, não tá tão mal assim, até chegar um limite do absurdo de acordar sufocado, né? A gente vai vestindo preto para se sentir mais magro. A gente, quando vai tirar foto, a gente tira foto
só do rosto e bota a pessoa na frente para não se olha no espelho, foge da balança, foge do nutricionista, vai evitando, porque aquilo lá, o cérebro não quer que a gente mexa naquilo, ele está defendendo aquele nível que é confortável para ele. Por quê? Porque a obesidade está defendendo algum tema importante. E aí o que eu comecei a fazer? Quando aconteceu isso, eu estava desesperado, tinha medo de operar, não queria operar. Putz, apesar de ser médico cirurgião, aliás, até acho que por causa disso, por conhecer os bastidores dos hospitais, de saber que acontece às vezes coisas negativas quando a gente interna. Com médico, então, putz, acontece pior ainda porque a gente sabe dos bastidores. E eu não queria dinheiro, eu tinha medo. Aí, putz, remédio eu não queria tomar, atividade física não adiantava para mim. Eu falei, e eu não queria mexer na qualidade do que eu comia. Putz, eu não ia conseguir deixar de comer fritura, pastel, coxinha. Eu falei, puta, só sobra uma coisa para eu fazer: mexer na quantidade do que eu como. Aí me deu um estalo, eu falei, bom, então a partir de hoje, quando eu estava nessa situação já desesperadora, sufocado, acordando à noite sem ar, apneia, eu decidi começar a comer tudo pela metade, geometricamente pela metade. Então eu cortava tudo pela metade do que eu comia. Então se eu estava acostumado a ir no quilo e montar aquela montanha gigantesca de comida, eu ia comendo só metade de cada coisa. Ia na churrascaria, não deixei de ir na churrascaria. Ia na churrascaria, descia todas as fatias de carne que eu estava acostumado, mas comia metade da maminha, metade da picanha, ia deixando metade de tudo. Ia lá no McDonald's, em que eu estava acostumado a comer 3 Big Mac ainda rápido, né, enquanto a pessoa do meu lado não tinha comido nem meio cheeseburger, eu pedia 2, cortava um no meio e comia 1,5 ao invés de 3 que eu estava acostumado. E aí, isso foi dando certo. Diferente de todas as dietas que eu já tinha feito antes, porque eu já tinha feito tudo quanto é dieta. Da lua, do abacaxi, dos pontos, nada dava certo. Da sopa, dos pontos... De tudo que você pode imaginar, eu já tinha feito e não dava certo. Mas esse foi dando certo, André. Olha que interessante. Sabe por que esse método foi dando certo? Porque deixar a comida visualmente desperdiçada no prato foi me libertando de uma culpa inconsciente pelo desperdício que eu carregava sem nem saber por quê. E aí que caiu a ficha para mim. Por quê? Eu sou descendente de europeus que viveram no século XIX, começo do século XX, guerra, peste, privação e fome. Os meus ancestrais passaram muita necessidade. Então é óbvio que naquele ambiente, naquela circunstância, você economizar ao máximo, não desperdiçar nada, comer tudo, acumular o máximo que desse na hora, porque não sabia quando ia ser a próxima refeição, fazia todo o sentido do mundo. Ninguém precisava explicar isso, era óbvio. Então aquela mentalidade funcionava perfeitamente para esse ambiente. O problema é que essa mentalidade, isso não está no gene, apesar de eu ter tendência genética, isso está na mentalidade dos meus bisavós, foi passando para os meus avós, dos meus avós para os meus pais, até chegar em mim. Só que chega em mim num ambiente em que a comida está desabando em cima de mim, completamente diferente. Hoje eu estalo o dedo, vem uma porção de coxinha, se eu quiser. O ambiente é farto de comida, tudo gourmetizado hoje em dia. A gente estala o dedo e chega. E aí, só que se eu fico nessa mentalidade da culpa pelo desperdício, eu estou ferrado, eu nunca vou conseguir. E aí, qual é então... Olha aí, agora a gente vai chegar nesse ponto. Qual era o propósito da minha obesidade? A minha obesidade tinha 2 finalidades. Aí é o aprendizado. Foi aí que eu transformei a minha obesidade. Foi o ponto de partida aí? A virada de chave. Por quê? Aí, foi nesse ponto. Lembra que eu falei sobre a obesidade deixar de ser inimiga para ser professora? Foi ali que eu aprendi as 2 grandes lições que a obesidade me trouxe na minha vida. Uma, ela era usada para eu ser leal, para eu ser fiel ao meu clã, à minha família, à minha comunidade. Ou seja, eu precisava seguir a cartilha, a liturgia, o contrato da comida como um valor extremamente importante, a comida como praticamente um Deus. Por quê? Porque era tipo a carteirinha para o clube. Para eu pertencer àquela família, para eu pertencer àquele ambiente, eu precisava idolatrar a comida, louvar a comida como se fosse um Deus. E aí, se eu não fizesse isso, o meu cérebro acionava um pânico de morte
ou de exclusão, e o cérebro não aguenta isso. Você imagina o cérebro de um homem das cavernas, há 10 mil anos atrás, se ele fosse expulso por qualquer motivo do bando ou da família dele. Era uma sentença de morte. Nenhum ser humano consegue viver isolado. É sempre em grupo, em coletividade. O cérebro foi evoluindo para a gente formar nossa força de bando, nossa força de comunidade, de coletividade. Isso que é o cérebro humano. Então, se eu estou lá, como é que eu vou desafiar o contrato implícito, né, inconsciente, não está escrito em lugar nenhum, mas está escrito no meu inconsciente, de contestar comida como um Deus no meu clã e na minha família. Então, essa é a primeira lição que eu aprendi. O meu cérebro estava usando a obesidade para eu pertencer à minha família. Segunda lição. O meu cérebro usava a comida para trocar afeto, carinho. Lembra que eu falei sobre a questão do afeto e do carinho? Lembro. Para conseguir afeto e para conseguir carinho, a comida. Então, aí eu me toquei. Olha, duas coisas que o cérebro está usando. Então, o que eu tenho que fazer? Em vez de usar comida, como eu vou honrar a minha ancestralidade sem precisar usar comida? Será que eu vou realmente ser expulso do meu bando se eu começar a ir por um outro caminho? E aí, como eu fiz? Bom, então, em vez de eu pertencer ao meu bando usando a comida, eu vou fazer diferente. Eu vou me libertar. Eu vou criar uma vida mais saudável, mais magra, mais próspera, mais feliz. E aí sim, eu vou honrar com ampla dignidade tudo o que os meus ancestrais sofreram e passaram de privação para eu estar aqui hoje. Porque não é isso que eles queriam. Eles não queriam que eu ficasse repetindo a história deles. O que eles queriam é que eu chegasse aqui e aproveitasse o melhor da minha vida que eu pudesse. E eu só posso aproveitar o melhor da minha vida sendo saudável. Porque não importa o plano mirabolante que eu vou fazer para o futuro se o meu corpo não está saudável. E esse é um jeito muito mais bonito de honrar minha ancestralidade. E isso foi me libertando dessa culpa. De não seguir a mesma cartilha, não seguir a mesma liturgia, a mesma religião alimentar da minha família. E aí sim, eu pude ir me libertando. Outra, como é que eu vou me libertar então de comida como afeto? Bom, então eu vou deliberadamente começar a expressar afeto, emoção e sentimento sem ser pela comida. Então eu vou começar a treinar coisa que eu nunca fiz na minha vida. Falar eu te amo, dar beijo, dar carinho, abraçar, assintosamente, coisa que eu nunca fazia. André, para você ter uma ideia, eu tinha aversão a contato físico. Eu não chegava perto das pessoas, eu não gostava nem de apertar a mão. Por quê? Porque para mim a proximidade, o afeto, a proximidade que eu precisava era da comida. Eu queria abraçar quindim, eu queria abraçar hambúrguer, eu queria estar perto de pizza, não de pessoas. Por quê? Porque meu cérebro foi condicionado a isso. Era culpa minha? Não era culpa minha. Mas uma vez que eu me toco disso, aí eu tenho armas e ferramentas para me responsabilizar e reprogramar a minha mente num caminho diferente. E aí eu posso agora separar no meu cérebro, lembra aqueles temas que estavam junto, comida junto com afeto? Eu começo a separar comida para um lado, afeto para o outro. Porque eu ofereço para o meu cérebro outra alternativa, outra solução. Eu não posso simplesmente arrancar a obesidade fora e deixar o meu cérebro exposto, com as feridas abertas. Esse é o erro. Não adianta eu chegar e pá, sai a obesidade, sai gordura. O meu cérebro vai falar, como assim? E o que você vai oferecer em troca? Como é que você vai ser leal ao seu clã que não seja pela comida? Como é que você vai ser leal? Como é que você vai obter carinho se não seja pela comida? Calma, vou obter. Vai ser assim, vai ser assado, e a gente vai treinar isso sistematicamente durante meses e anos a fio. E aí sim, vamos transformar. E aí o cérebro começa a gostar da história. Porque o cérebro começa a gostar de, puxa, dá para ter afeto sem ser pela comida. Dá para ter afeto falando eu te amo, abraçando, beijando, sendo empático, conversando, ajudando. E o cérebro começa a ser recompensado, ele passa a ser aliado e não mais sabotador do processo. Puxa, você pode ser leal se transformando em uma outra pessoa, sendo mais bem-sucedido, mais saudável, mais alegre, se libertar dessa prisão mental. E aí sim, os seus ancestrais vão poder ter orgulho
de quem você citou, de um descendente deles ter feito o que fez por conta do que eles passaram lá atrás e se libertar hoje. Você entendeu a jogada, André? Nossa, maravilhoso. É louco, mas é maravilhoso. Muito louco. Mas que legal isso. E acho que você tinha consciência que isso era uma neurociência? Você tinha essa consciência, mesmo sendo médico? Isso foi um ponto de partida? Isso aqui é pura neurociência. Isso, é Mas pura... você tinha essa consciência? Não, porque assim, até aquele momento, a neurociência para mim era só profissão. Era só uma coisa técnica que eu usava na minha prática. Mas eu não aplicava em mim mesmo, André. O que adiantava? Aí, quando eu apliquei na carne, eu falei, putz, esse troço é maravilhoso. E a gente pode estender isso para todas as coisas da nossa vida. Não só para emagrecimento, para tudo que a gente precisar melhorar, ele serve. Só que o que adianta eu sair falando sobre neurociência, eu sair falando sobre coisas do cérebro, se eu não aplico na minha vida? O que adianta isso? Senão você que nem um pneumologista que fuma, um endocrinologista obeso, né? Qual é a autoridade que eu vou ter? Não, eu vou usar na minha vida, porque aí eu sei como faz, sei os macetes, sei onde o calo aperta, para aí poder sim compartilhar um caminho e inspirar as pessoas a fazer a mesma coisa, né? Aí sim, aplicando a neurociência em mim e aí compartilhando com os outros de forma aí autêntica, honesta, né? Muito legal isso, maravilhoso, e é pura neurociência mesmo. Tu você colocou, é engraçado que parece que você não é médico falando, entendeu? Sabe aquela pessoa que e é muito bacana, porque você sendo médico, mas você não tinha, até certo ponto da sua vida, esta consciência. Porque é bem aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Era assim. Isso mesmo. Não era? Era assim. É isso mesmo. É isso mesmo. E que bacana que você teve essa experiência com você mesmo. Você não precisou ter essa experiência com outra pessoa. Primeiro partiu com você. Então, quer dizer, ela é real, ela é isso, fato, a gente vai... Né? E é possível. Isso, e todo mundo é possível. E eu acredito muito nisso, que a mente da gente é um todo. Né? A gente pode ser pessoas chatas, a gente pode ser insuportável, mas o dia que a gente quiser mudar, querer deixar de ser chato, insuportável, ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa menos egoísta, em tudo na vida a gente pode melhorar. Mas primeiro a gente precisa conhecer. Isso que você está falando é fundamental, André. A neurociência já derrubou para a gente 2 ditos populares. 2. Aliás, um dito popular, desculpa, que é o tal do pau que... São 2, né? Porque tem 2 versões. O pau que nasce torto nunca se endireita. O pau que nasce torto morre torto. A neurociência já derrubou esse mito, porque isso é uma ótima descrição botânica para uma planta, para uma árvore, mas é uma péssima metáfora para o cérebro humano, porque tem um negócio que acontece no cérebro humano que chama neuroplasticidade. O que significa isso? A capacidade que o cérebro tem até o último dia das nossas vidas, de reformar circuitos e caminhos neurais no nosso cérebro. E o que isso significa? Significa que a gente pode transformar paradigmas mentais, cabrestos mentais, crenças bizarras que a gente carrega de tenra idade e se libertar disso para prosperar, para evoluir cada vez mais. Né? A gente achava lá, começo da neurociência, começo do século XX, que o cérebro, uma vez que chegasse no final da adolescência, já estava ali, acabou, o que foi, aí vai do jeito que dá. Não é assim que acontece. É claro que apesar da infância e da adolescência ser uma época de transformação, de construção muito mais acelerada e intensa do cérebro, esta capacidade continua até o último dia das nossas vidas em qualquer faixa etária. Então, sempre é tempo de se transformar em muitos aspectos da nossa vida. De personalidade, de defeitos que a gente queira aprimorar, de identidade,
de coisas profundas. E é nessa profundidade é que a gente consegue vencer os nossos grandes desafios e superar os nossos grandes obstáculos, e aprendendo com isso e evoluindo, passando os capítulos da nossa vida, não ficar sempre batendo na mesma tecla, né, a vida toda, naquela ladainha infernal, né? É verdade. E outra coisa, o sanfona é tão terrível, né? Porque é uma coisa que as pessoas perdem, passa 2, 3 meses, começa a voltar tudo novamente, a pessoa vira um escravo daquilo e desnecessário. Porque eu acho que a escravidão, em qualquer sentido, é terrível, né? E a obesidade, ela vira uma escravidão, que você perde, tem gente que consegue perder e ficar naquele peso ideal que todo mundo gosta, quer ter, e de repente passa 3, 4 meses, começa a voltar tudo novamente, depois engorda, volta, quer dizer, a pessoa passa a não ter uma qualidade de vida. Chega um ponto que muita gente chega a uma certa idade, enfia o pé na jaca e esquece, eu não quero mais isso para mim, chega, sabe, seja lá o que Deus quiser, eu vou ser feliz do jeito que eu estou, mesmo doente. Isso é um problema, né? Porque a gente poderia estar curtindo muito mais a vida se a gente tivesse mais saudável. Aliás, você citou esse negócio do efeito sanfona, é muito importante isso. Por que a gente fica voltando a engordar? É aquilo que eu falei, o cérebro, ele está protegendo o mecanismo de defesa dele. Ele não está querendo que você arranque dele aquilo que salva ele daqueles temas profundos, aquelas feridas antigas e profundas que a gente carrega. São tralhas e tranqueiras mentais que a gente tem de tenridade. Eu tenho um aluno do meu programa de mentoria que veja, olha que situação interessante que ele tinha. Ele, quando era criança, ele cresceu num ambiente em que a comida era farta e que a família era rica e próspera. Tá? O que aconteceu? A família faliu. Foi tudo a ruína. Passaram fome, necessidade. Aí toda aquela comida de fartura que tinha passou a não ter mais. Eles viveram um racionamento, às vezes não tinha bolo num aniversário, uma situação terrível. Aí, bom, as coisas foram evoluindo, ele foi crescendo da forma que foi possível, e aí ele foi prosperando financeiramente. Quando ele começou na vida adulta a prosperar e ser bem-sucedido profissionalmente, o que o cérebro dele fez? Começou a acionar aquela fartura de comida que tinha de referência da infância dele. E ele começou a desenvolver uma obesidade. Por quê? Porque no cérebro dele, sucesso financeiro e sucesso profissional era a mesma coisa que comer bastante. Porque tinha ficado arraigado no cérebro dele. E o que a gente precisou fazer? Um programa de reprogramar o cérebro dele, ajudar ele a reprogramar o cérebro dele, para separar o tema comida de sucesso profissional. Fazendo como? Criando técnicas e treinamentos para ele conseguir celebrar e comemorar o sucesso financeiro e profissional dele sem ser pela comida. Aí ele conseguiu começar a separar esses temas. Só que se a gente não se aprofunda na nossa história, isso, cada pessoa, André, tem uma história. Cada pessoa tem uma... Então, então, assim, o que é muito importante? Se você olhar essa live e começar a comer tudo pela metade, significa que você não entendeu absolutamente nada do que a gente está falando. Por quê? Porque isso serviu só para mim. Por quê? Porque tem a ver com a minha história, tem a ver com o que eu passei na minha vida, com o que o meu cérebro foi formado. Cada pessoa tem que, sob medida, de forma como se fosse uma luva, personalizar uma reprogramação do cérebro e da mente que tem a ver com a própria biografia, com a própria história. Aí sim vai ser eficaz. Porque cada um tem os temas, cada um tem os seus símbolos muito peculiares e particulares. E aprofundar, explorar todo esse conceito anterior é muito importante. Porque a gente tem mania de tentar resolver os nossos problemas como se fosse uma foto do momento. Gente, não é foto do momento. Não é só a fotografia do instante que conta, é todo o filme que vem antes. Se a gente ficar tentando, na marretada, resolver só a fotografia do momento, vai ser muito difícil resolver alguma coisa. Quando a gente pega todo esse filme que vem antes, toda essa biografia, por que eu sou quem sou, e aí começo a refazer isso,
levando em conta tudo que vem lá de trás, desde a infância e tudo mais, que formou meu Doutor, cérebro, eu consigo me cortou. libertar. Seu som cortou. Meu som? Qualquer coisa você sai e entra de novo, por favor. Alô? Pessoal, alguém Cortou põe o no som chat dele aí. para mim. Não sei se para vocês cortaram. Pessoal, só põe aí no chat pra gente se estão me ouvindo. Vocês conseguem me ouvir ou só o Não estou André te que não me ouvindo. ouve? Cortou. Seu som cortou. Pessoal? Alô? Sai e Vocês volta conseguem me novamente, ouvir? doutor. Vocês conseguem Tá me bom? ouvir? Tá. Tá. Gente, que história maravilhosa, incrível. Eu acredito totalmente nisso. Tá? A nossa mente ela tem um poder de mudança, de transformações incrível, né? A gente pode mudar tudo na nossa vida, depende da gente. A nossa felicidade, a gente procura felicidade no outro, mas a felicidade está dentro da gente. Quem constrói a nossa felicidade é nós. Quem constrói nossos padrões de pensamento somos nós. E quando a gente aprende a reprogramar esses pensamentos, nós podemos mudar a nossa vida. Em tudo, desde o emagrecimento, de tudo nós podemos reprogramar a nossa vida e ser pessoas muito melhores para a gente mesmo. Porque primeiro a gente tem que ser bom para a gente. A gente só consegue ser bom com o outro quando a gente é bom com nós mesmos, né? Então, é fundamental, deixa eu ver se o doutor já entrou aí, a gente parar e pensar, falar, o que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu quero chegar com esses padrões de pensamentos? O que eu preciso de mudar? E tomar um ponto de partida. Ninguém está aqui para ser infeliz. Todo mundo está aqui para ser feliz, né? O doutor já está aqui. Está voltando. Que história maravilhosa. Olá, André me ouve? Opa, agora legal, ótimo. Beleza, ótimo. Então, estamos reconectados. Olha, realmente o padrão de pensamento é a vida, né? É para tudo. Você está colocando a obesidade, porque é um fator que a gente está discutindo hoje, mas os padrões de negativo, de infelicidade que as pessoas têm, não só na questão de obesidade, mas de depressão, de insatisfação, de estar infeliz, às vezes num relacionamento, num casamento, e continua naquele relacionamento que não está te fazendo bem, está te fazendo mal. Isso é um padrão também negativo, né? Perfeito. E essa questão da neurociência, ela serve para vários aspectos da nossa vida, né? Eu tenho uma aluna que a gente acompanha, que ela tem um histórico de ter sido muito rejeitada pelos pais dela, tá? Muito assim, era uma mãe que a tratava mal, que batia nela, o pai só queria saber do irmão mais velho, que era muito... Ela era escanteada, sabe? Ela era assim, tipo a empregada doméstica da casa, ela era uma subfilha, por assim dizer. Então ela cresceu nesse ambiente de rejeição. E aí o que aconteceu no cérebro dela? Olha que interessante. Rejeição e conexão passaram a disparar junto. Porque olha que interessante, para o cérebro humano é melhor se sentir rejeitado do que se sentir nulo. Lembra que eu falei sobre as conexões do cérebro humano? Então ele prefere manter um vínculo de rejeição do que sem vínculo nenhum. Então eu prefiro ter um vínculo negativo do que não ter vínculo. O cérebro não suporta ser indiferente, assim, de ser considerado um nada com o outro. Então, às vezes, ele junta temas, por exemplo, que podem ser negativos, mas que é menos pior. Então, eu prefiro ser maltratado do que ser visto como um Zé Ninguém. E aí o que acontece? Para isso ser refeito, bom, aí a pessoa cresce colocando rejeição em todos os relacionamentos interpessoais, tá? A pessoa cresce com a exclusão como uma moeda de troca afetiva. Então ela se coloca em relacionamentos em que ou ela rejeita ou ela se
facilita ser rejeitada. Ou ela exclui, ou ela facilita a exclusão dela mesma. Porque foi a forma que o cérebro foi condicionado a crescer. E aí que é o trabalho que precisa fazer? Começar a treinar o cérebro para criar vínculos em que a rejeição não precise ser o tema, que eu possa colocar outra ponte com outra pessoa que possa ser mais positiva. E isso é treinável. Por mais que tenha sido condicionado de um jeito, por mais que a minha infância tenha sido ruim, que eu tenha tido pais assim, assado, que a coisa não veio... É treinável. Sempre dá para treinar. A gente só precisa entender o que aconteceu, saber o que está consumindo esse cérebro negativamente e começar a separar os temas. Separar o joio do trigo e treinar esse cérebro para colocar coisas positivas, para vibrar em circuitos neuronais que vão dar mais prosperidade na nossa vida. Doutor, isso para relacionamento também é muito comum, aquelas pessoas que saem de um relacionamento, arrumam outro relacionamento, arruma vários relacionamentos e nunca acerta nos relacionamentos e fica trocando sempre de parceiro ou de parceira, porque não encontra a pessoa ideal que bate com aquela pessoa. Isso é um padrão também negativo, né? Isso. Por quê? Porque essa própria pessoa ela já traz, por exemplo, esse tema, é o exemplo que eu dei, da rejeição no vínculo interpessoal, porque foi assim que o cérebro aprendeu. Então, tudo ela vai ver como rejeição. Ela vai rejeitar ou ela vai se colocar numa situação que ela é rejeitada. Então, pode vir o Tom Cruise, o Marlon Brando da vida, pode vir a pessoa mas o cérebro está impregnado naquele tema. Então, se eu não trabalhar o meu cérebro, não vai ter parceiro, não vai ter... Isso não é só para relacionamento afetivo, é o relacionamento com filhos, relacionamento com familiares, relacionamento com profissional, com chefe, com cliente, com colega de trabalho, relacionamento com amizades. Tudo vai sendo contaminado por esse tema, os temas que a gente carrega da formação do cérebro. Então, trabalhar a nossa história, entender o que formou o nosso cérebro é fundamental para a gente desfazer esses nós, né? E essas tranqueiras, essas coisas mal paradas que a gente traz na nossa cabeça. A vida é tão curta para estar aqui infeliz, não tem necessidade, né, doutor? É tão passageiro tudo, né? O importante, lógico que tem, todo mundo, a vida não é fácil, tem lutas, e que bom que tem lutas, né? E a gente luta todo dia, cada dia a gente mata um leão, mas a gente tem que saber matar esse leão também, né? Não fazer essa matança uma coisa muito pesada e cheia de culpas, né? Porque matar o leão e ainda carregar esse leão nas costas é muito terrível, né? Não é fácil, não. Tem mais leveza. A leveza do corpo, André, começa com a leveza da mente. A leveza do corpo começa com a leveza das emoções. A gente precisa emagrecer a cabeça para conseguir emagrecer o corpo. Esse é o princípio. Se não incluir o cérebro, a mente nisso, a gente vai dar murro em ponta de faca. Né? A gente vai ficar... E serve para várias outras coisas que a gente está falando. Tem pessoas... Você já viu aquelas pessoas que são para-raio de sofrimento? Para-raio de problema, para-raio de doença, tudo de ruim acontece na vida daquela pessoa, ela fica o dia inteiro falando de coisa ruim, de que só acontece tragédia, e fica reverberando. Você conhece essas pessoas? Muito, tem bastante, Muito. A gente conhece bastante. Então, normalmente, eu vou pegar um exemplo de uma dessas pessoas, e vou dar um exemplo prático aqui. O que aconteceu com essa pessoa... cheia de para-raio de problema, de sofrimento, de coisa ruim, que está tudo ruim, passa o dia inteiro na ladainha, que, ai meu Deus, que a minha vida, não sei o quê, eu tenho que fazer isso, tudo tão difícil. Tem pessoas que o cérebro foi formado assistindo o sofrimento de pessoas importantes. Então, essa pessoa pode ter tido uma mãe ou um pai que ficava nesse mesmo padrão de sofrimento, de sofrimento, de sofrimento. Quando essa criança começa a perceber que uma pessoa importante como o pai ou a mãe sofrem,
aciona no cérebro o medo de morrer. Porque se essa pessoa está indo... meu pai ou minha mãe estão indo ladeira abaixo, o que vai acontecer comigo se eles continuarem se afundando, se eles morrerem, se eles se ausentarem? Então, não tem condições. O que o cérebro dessa criança pode fazer como um mecanismo de defesa dessa percepção negativa? Ele faz o seguinte, ó. Aqui está a caixinha de sofrimento da minha mãe. Já sei o que eu vou fazer. Isso de forma inconsciente. Eu vou pegar um pouco para mim desse sofrimento da minha mãe, porque eu sou forte, vou carregar para mim, alivia dos ombros dela, e aí a gente salva o problema. Mal sabe a criança, que vira adulto depois, e essa pessoa que é para raio de problema, que sofrimento não é compartilhável, não dá para dividir, ele só multiplica. E no lugar de ter uma pessoa sofredora, passa a ter duas. E aí essa pessoa acha que ela precisa sofrer para salvar a mãe. Só que ela não sabe disso, isso está no inconsciente, não é racional. É um mecanismo de defesa inconsciente. Então, se ela não sofre, ela não salva a mãe. Então o cérebro nunca vai deixar ela sem um problema, sem uma doença, sem um sofrimento, sem um transtorno. Por quê? Porque o cérebro criou aquela unidade funcional para aquele tema, falando que ela precisava sofrer para salvar a mãe. E não importa o que aconteceu da mãe depois, se a mãe está viva, se está morta. Não, é o programa que ficou rodando em aberto desde a infância. Nem importa mais depois se a mãe está viva, se não está, se está longe, se está perto, o que aconteceu com a mãe depois. Não, fica aquela fundação no cérebro. É como se a necessidade de sofrer fosse salvar a minha mãe e, por tabela, salva a mim mesmo. Então, se não voltar a fita, não pegar essa biografia, não pegar esse filme todo e reprogramar isso, falando, opa, pera lá, dá para eu ajudar essa minha mãe lá da infância de outro jeito, que nem eu fiz com a minha ancestralidade, lembra? Eu posso honrar de outro jeito, eu posso salvar de outro jeito, eu posso... E aí, começar a usar a felicidade em vez do sofrimento para honrar a mãe. E aí treinar o cérebro para isso, com mecanismo, com técnica, com ferramentas, com práticas que tem sob medida, tem que ser uma luva. Não existe uma fórmula mágica para todo mundo. Não, porque cada um é cada um. Eu tenho que entender o que aconteceu na minha vida e aí criar e bolar uma estratégia para reprogramar o cérebro. Aí sim a gente consegue ser bem sucedido nisso, entendeu, André? Doutor, e outra coisa, não querer viver a vida do outro. O outro teve a escolha dele. Se ele viveu errado, pode ser pai, pode ser mãe, não importa quem seja, mas ela viveu a vida dela daquele jeito, foi a escolha daquela pessoa. Você não pode querer escolher aquela mesma vida para você, né? Exato. É que nem a Mônica está perguntando assim, como a gente pode reprogramar o cérebro para mudar o comportamento? Mônica, antes do como, é o porquê. Antes do como, o que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar o porquê. Por que o meu cérebro mantém esse comportamento nocivo? Por que para o meu cérebro não é bom eu ir para esse comportamento? Existe um motivo oculto. Existe lá um tema que o cérebro acha importante manter aquele comportamento nocivo. Nosso cérebro ele está fazendo uma defesa para a gente. Ele está criando um mecanismo de proteção, mantendo um comportamento nocivo. Se a gente não entender de onde vem isso, então por que o cérebro mantém? Olhar a minha história, olhar a formação do meu cérebro. Aí entendendo por quê, é porque a minha mãe sofria, é porque meus ancestrais passaram fome, é porque a minha família faliu quando era... então eu posso agora acionar um outro comportamento para gerar recompensa para o meu cérebro, só que de uma forma mais saudável. Aí sim o cérebro não vai ficar desprotegido, você não vai arrancar a força, a tapa e expor o seu cérebro sem pôr nada no lugar. O cérebro não vai deixar, ele vai ficar sabotando. Aí sim a gente começa o como. Só que o como só vem depois do porquê. Então, por que o cérebro criou isso? Aí a gente começa a desvendar o nó. Doutor, usando a neurociência, o primeiro ponto de partida, o que as pessoas têm que fazer? Procurar um profissional ou as pessoas já conseguem fazer em casa, até procurar um profissional, que eu indicaria a você, lógico, que eu conheço o seu trabalho, mas enquanto a pessoa não te procura
qual o ponto de partida que você orienta as pessoas a tomarem a partir de hoje? Não de segunda-feira, que todo mundo fica empurrando para segunda-feira. Ótimo, André. A pergunta, assim, são duas coisas. Primeiro, a decisão de mudar é solitária. Ninguém pode tomar para a gente. Ninguém vai dar força para que a gente decida mudar profundamente. Isso é uma decisão completamente solitária. Mas o caminho da mudança não precisa ser sozinho. Peça ajuda, Tá. busque ajuda profissional, de amigos, de tudo. Por quê? Porque pode abrir portas, caminhos, ferramentas. Então são duas coisas. Uma que é totalmente solitária, que é a decisão, que é a escolha de que, putz, eu não vou continuar sendo essa pessoa que eu sou, porque não combina mais com a minha vida. É indigno, Não está me fazendo bem. é desonesto, é inautêntico eu pegar essa vida que me foi agraciada e levá-la com a barriga de forma inautêntica, desonesta, uma farsa comigo mesmo. Essa decisão, ela é sozinha. Ninguém pode tomar pra gente. Mas uma vez que a gente toma essa decisão, peça ajuda. Procure ajuda, busque ajuda, porque o caminho não precisa ser sozinho. São duas coisas. Então a decisão é sozinha, sou eu comigo mesmo, meu íntimo, que falo, essa coisa eu vou começar a arrancar da minha vida, eu vou deixar para trás o fumante que me habita, eu vou deixar para trás o gordo que me habita, eu vou deixar para trás o alcoólatra que me habita, eu vou deixar para trás o compulsivo por compra que me habita, eu vou deixar para trás a pessoa que se mete em relacionamento abusivo para trás, mas eu vou deixar uma parte de mim para trás. Eu vou me desapegar de mim mesmo, essa decisão. Eu vou enterrar uma parte de mim. Lembra, eu estou falando de um assassinato. Eu estou falando em cima de um cadáver, desse cara aqui que eu assassinei em mim mesmo. Gente, não tem coisa mais fabulosa na vida que morrer e renascer em vida, para viver um outro caminho mais próspero, mais feliz, e mais autêntico em que você é o protagonista da sua vida. Não tem coisa mais maravilhosa. Entendeu? Então a gente vê um monte de programação, de tralha, de coisa. Meu, a gente já viveu o que pediram para a gente viver. A gente já atendeu o que o programa pediu para a gente atender. A gente já atendeu o que o mundo precisa fazer. Agora para e vamos viver a vida escolhida por mim. Em que eu sou protagonista. Criar minha liberdade, errar os meus erros. É isso que a gente precisa começar a ter. Essa intenção de desapegar dessa parte que não combina mais com a gente e progredir para uma vida mais próspera. E essa decisão é solitária. Mas busque ajuda profissional, pessoal, de familiar, porque vai abrindo as portas. As portas vão se abrindo quando a gente tem esse impulso. Doutor, deixar de ser o coitadinho, porque muita gente, a maioria, se trata com todas essas patologias, tudo que você colocou, né, como coitadinho, sofredor e o cheio de culpas. Se a pessoa não liberta desse coitadinho, dessas culpas também, não tem um ponto de partida, né? Mesma coisa. Matar o coitadinho que me habita, né? É isso, eu sair da síndrome do coitadismo. Essa decisão eu preciso tomar. Mas eu não vou desamparar meu cérebro, eu vou colocar no lugar uma outra comportamento, uma outra atitude, um outro jeito de ser que vai gerar recompensa e satisfação. O cérebro vai começar a gostar disso e vai começar a transformar para a gente viver uma outra vida, na mesma vida. Né? Isso é absolutamente fantástico. É o contrário, a pessoa se torna uma pessoa muito melhor, não é para se tornar uma pessoa ruim. Né? As pessoas acham que tem esse negócio, sou coitadinho, vou me tornar uma pessoa ruim. Não, é o contrário. Vai ser uma pessoa muito melhor para você e para as outras pessoas, né, doutor? Você vai descobrir isso, esse ponto de partida, não vai? Exato. O coitadinho, ele quer se sentir especial e chamar atenção pelo lado negativo. Ele pode usar essa força toda ao contrário. Se sentir especial e emanar essa força que está sendo uma força que é uma draga negativa para entregar a volta de forma plena e positiva. É uma mudança de energia. Mas é possível. É claro que ele não tem culpa de ser coitadinho. É a mesma coisa do gordo. Ele não tem culpa de ser gordo. Sim, tem um monte de tranqueira inconsciente que está mantendo ele lá. Mas tem como ter a vontade de deixar esse coitadinho para trás, desse obeso para trás, e
reprogramar o cérebro para criar uma outra personalidade, uma outra identidade, um outro jeito de pensar, sentir e agir e ter uma vida mais próspera e plena, né? Não permitir os lixos mentais, né, doutor? Libertar desses lixos, não permitir mais. E outra coisa, obesidade é um todo, não é? Da forma que você colocou aí, você tem que pensar no ser humano, eu sou um todo, né? Eu sou mente, tá? Eu tenho que comer legal, tenho que comer, eu preciso comer para me nutrir, não para me ficar doente. Porque você estava comendo para ficar doente, né? Não, eu não preciso comer tanto isso. Isso está me deixando doente. Por que eu tenho que comer tanto de açúcar? Por que eu tenho que comer tanto doce? Por que eu tenho que tomar tanto refrigerante? Por que eu tenho que comer tantas essas massas? Tudo isso não está me fazendo bem. Para que eu tenho que nutrir meu corpo dessa forma errada? Quer dizer, é ter um pensamento num todo, né, doutor? É libertar dos padrões negativos e deixar que os padrões positivos tomem conta do seu corpo, da sua mente, para que isso vai ter um resultado logo, logo na frente, que é perder peso, ter uma vida muito mais saudável, uma vida mais alegre, conquista muito mais as coisas. Hoje você tem muito mais facilidade para conquistar as pessoas, conquistar amigos, trabalhar profissionalmente, do que você tinha quando você estava 100 quilos a mais, não é? Perfeito. E o cérebro humano, André, ele é muito rico em símbolos, ele está sempre buscando símbolos e associações. Então, o que o cérebro faz? Ele usa comida, às vezes, ele dá funções para a comida que a comida não tem. Então, a gente está ansioso e vai comer. Gente, comida não é ansiolítico, comida não é antidepressivo. Se eu estou com ansiedade, eu preciso lidar da ansiedade de uma outra forma, não através da comida. E aí criar essa forma. Se eu estou cansado, o que eu tenho que fazer? Gente, eu vou comer quando eu estou cansado? Comer? Eu tenho que descansar, eu tenho que dormir, eu tenho que relaxar na rede. Sabe? E a gente vai colocando símbolos na comida que ela não tem. E essa reprogramação é muito importante, porque o cérebro é muito simbólico. A comida vira um penduricalho para muitas coisas. A comida serve para nutrir o corpo. A comida não serve para alimentar a alma. A comida não serve para alimentar o espírito. A comida não serve para alimentar a nossa mente. São outras coisas que nutrem o espírito, outras coisas que nutrem a alma, outras coisas que nutrem a nossa mente. E a gente fica procurando e reduzindo a comida. Comida é simplesmente para nutrir o corpo. Então, começar a limpar esses símbolos e esses penduricalhos que a gente coloca na comida é um passo fundamental. Entender a nossa história e aí limpando tudo isso. Dá para trabalhar, dá para fazer muita coisa disso. Gente, vocês não têm ideia de quanta coisa a neurociência já tem hoje de ferramenta, de técnica para nos colocar nesse ritmo. Desde que a gente não se engane, né? Desde que a gente não fique tapando o sol com a peneira. Desde que a gente queira realmente fazer uma mudança íntima mais profunda, né? Doutor, a Eliette está colocando que comida é como recompensa, né? Tudo que você faz, você vai recompensar na comida. A comida é para te nutrir, a comida não é para compensar nada. A comida tem que vir como saúde, né? Ela tem que ter um equilíbrio na sua vida, né? Ela não pode ser a coisa mais importante da sua vida, porque as importâncias da vida da gente são várias, igual amores, né, doutor? Amor, tem o amor entre homem e mulher, tá? Não importa, né? Casal do mesmo sexo, não importa. O amor da mãe é de uma forma, do pai é de outra forma, de um amigo é de outra forma, de irmão é de outra forma, com Deus é de outra forma. Qual o amor que é mais importante de todos? Porque um não substitui o outro, né? A gente precisa ter esse equilíbrio, né? E na vida também, com alimentação, com pensamento, com descansar, com satisfação, tudo isso que te traz a felicidade é um contexto, não é uma coisa só, né? Exato. Não é a comida só. Isso. A comida como recompensa... Veja, eu tenho uma aluna que era chocólatra. Aquela pessoa que não resiste a chocolate. Então, ela está triste, ela come chocolate. Ela está alegre, ela come chocolate. Ela está cansada, ela come chocolate. Ela está entediada, ela come chocolate. Ela está... qualquer coisa que acontece na vida... é chocolate, era chocolate. Então, o que a gente teve que fazer no caso? E ela sofria muito porque ela ia fazer regime, dieta, e tinha restrição
do chocolate. E aí não dava certo, porque o cérebro não deixava ela se libertar disso. Então, o que acontecia no caso dela? O chocolate estava sendo usado para adoçar uma amargura íntima que ela carregava de décadas na vida dela. Então foi só quando a gente foi explorando essa amargura íntima que ela tinha, dando uma outra ferramenta que não o chocolate para lidar com essa amargura íntima, é que o chocolate começou a ir sendo deixado de lado naturalmente, sem lutar contra ele, sem bater no chocolate, sem brigar com o chocolate. Não adianta, o cérebro não vai deixar. Você tem que dar alternativa para ele. Você tem que falar, ó, a gente vai cuidar da sua amargura, cérebro. Fica tranquilo. Só que não vai ser mais pelo chocolate, vai ser por aqui. Ah, ele começa a ver. Ah, dá para ser. Ah, tá. E aí, naturalmente, ela foi deixando a compulsão por chocolate de lado. Você está entendendo? É muita coisa que dá para fazer. Dá para melhorar muito, André. Imagina o que... falando com vocês aqui, imagina como seria a sua vida daqui a um ano, com um peso mais saudável, com um corpo mais esbelto. O que mudaria na sua vida? Como você se sentiria? Que você destravaria? Que sonhos você poderia fazer que você não faz hoje? Que coisas? É isso que a gente tem que pensar. Como seria a nossa vida daqui a um ano com um corpo mais esbelto, mais saudável, autocuidado, autoestima? O que melhoraria na sua vida? Essa é a pergunta que eu te faço. Tá? Para quem está assistindo aqui a gente, como é que seria a sua vida? Se imagina daqui a um ano com um corpo mais esbelto, com um corpo mais saudável, o que destravaria? Que sonhos que você poderia colocar em prática que você não faz hoje? Como a sua vida faz esse exercício? Aí você vai ver como esse ímpeto começa, né? É tão bom, a pessoa não tem limitação, quer andar, ela quer fazer um exercício, né, doutor? Ela não vira escravo da alimentação, ela vai comer porque ela sabe que ela precisa de nutrir e vai procurar coisas saudáveis para o seu corpo, porque ela é muito mais forte do que isso, né? Do que o pensamento. Não, só vou usar uma alimentação saudável, só vou comer aquilo que me traz benefícios. A boca é minha, a minha mente é minha, eu tenho que saber coordenar tudo isso e permitir o que entra na minha boca. Tá? Só vou permitir coisas saudáveis, vou tomar bastante água, vou ter uma alimentação rica em frutas, legumes, vou ter uma alimentação mais saudável, vou praticar atividade física. Isso ninguém está pedindo muito. É uma programação mental mesmo, né? É libertar dos padrões. Quando você liberta dos padrões, você consegue tudo na vida. É isso aí. A vida que você espera está ali na esquina esperando você. Dá para ir atrás disso. Doutor, como a pessoa pode iniciar isso hoje? Uma meditação. A pessoa, para melhorar um pouco a ansiedade e tudo, essa pessoa já começa a tirar um tempo todo dia para falar, eu já vou mudar a minha alimentação, eu já vou fazer uma meditação, vou fazer uma yoga, vou trabalhar minha respiração para melhorar o meu bem-estar, minha parte da ansiedade, entendeu? Já vou entrar numa alimentação, não vou quebrar, sabe? Eu sou mais forte do que isso, do que esse padrão que me leva para o lixo. Eu não quero ir para o lixo, tá? Que eu estou indo cada vez mais, comendo mais porcariada, é minha vida que está indo para o lixo. Né? Eu quero mudar esse padrão, eu quero sair desse lixo. Ter uma alimentação mais saudável, comer uma quantidade muito menor, que ninguém precisa comer tanto, e determinar horários, isso é fundamental, fazer uma atividade física e procurar uma orientação nutricional, né, doutor? Perfeito. Quanto mais frentes a gente abrir de nutrição, no sono, na atividade física, na alimentação, no cuidado, a meditação, você citou como um cuidado da mente, que é muito efetivo também, nos nossos relacionamentos, melhorar o padrão emocional e sentimento, é fundamental. Quanto mais o leque for abrindo, mais chance a gente tem, obviamente, de melhorar isso. Né? Doutor, e todo mundo é possível, não existe pessoas que não conseguem controlar os padrões mentais, né? Todo mundo consegue, não consegue? Isso está assim, tá disponível para a imensa maioria das pessoas, né?
quem tem um cérebro, obviamente, que não está acometido por uma grande limitação biológica, tem, obviamente, todas as possibilidades de assumir o controle. E aí a grande questão, né? Quem manda em quem? Né? É o seu cérebro que manda em você ou é você que manda no seu cérebro? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque se a gente passar a vida sendo escravo do próprio cérebro, é muito difícil. Né? Agora a gente já começa a assumir o controle, o cérebro começa a ser aliado na vida que a gente quer para a gente. Né? Doutor, como é que funciona? A sua consulta é hoje pessoal? Você dá palestras? Como é que você está fazendo? Hoje eu vim preparado. Todas as vezes que eu vim aqui, você pedia para mim os contatos. Não tem telefone. Você pediu os contatos e tudo mais. Eu quero fazer um convite especial para quem está ouvindo essa live. Eu queria convidar as pessoas para o nosso programa Emagrecimento. A gente tem um programa que chama Emagrecimento, que é uma mentoria justamente sobre neurociência do emagrecimento, em que a gente ajuda as pessoas nesse processo de trabalhar a mente, né? É uma mentoria, é um programa que a gente faz específico para ajudar as pessoas a emagrecer a cabeça para conseguir afinar a mente. Então, esse é o convite que eu queria fazer para o pessoal que está ouvindo aqui a gente. Esse programa começa a semana que vem, inclusive, a semana que vem. Então, para quem quiser se inscrever, para quem quiser buscar informações, eu posso deixar aqui o contato, André? Deve, por favor. Que hoje eu vim preparado. As outras vezes tudo você me pegava, mandava o pessoal pesquisar no Google, não tinha o telefone, aquela confusão toda. Hoje eu vim preparado. Então, aqui, ó. Quem quiser se inscrever ou entrar em contato para informações, esse aqui é o WhatsApp que você entra em contato. 11 99405 5802. 11 99405 5802. Esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato para ter informações e se inscrever nesse programa Emagrecimento, que é exatamente para isso, para a gente criar uma mente. São 3 meses, gente, o programa. 3 meses, são encontros online, né? É uma mentoria online que a gente faz e a gente vai começar, então, a 4ª turma. É a 4ª turma que a gente está abrindo, começa semana que vem já. Então, tem que correr se quiser se inscrever para essa turma da semana que vem. Online, uma vez por semana, toda quinta à noite a gente se encontra, quinta, 8 horas, uma vez por semana, durante 3 meses. São 12 encontros consecutivos que a gente vai trabalhar com práticas, exercícios, justamente para criar essa questão da mentalidade mais magra. Outro jeito, se quiser acessar a gente, é aqui, ó, no meu perfil do Instagram. Você entra lá no meu perfil do Instagram, tem lá na minha bio... Doutor Leonardo Lourenço. Isso, tudo junto. Esse link... DR. Isso. Tá. Aí você DR Leonardo Lourenço. Isso. Aí tem esse link aqui azul, ó. Você clicando nesse link da bio em azul no meu Instagram, clicando aqui nesse link azul que tem lá no meu perfil do Instagram, esse linkzinho azul, vai abrir esta página aqui, ó. Vai abrir esta página. Aí, abrindo essa página, logo o primeiro item é esse aqui, Emagrecimento. Emagrecimento, que é o nome do programa. Você clicando aqui, já vai cair nas informações todas e nos contatos que você pode se inscrever também para o programa. Vim preparado. Adorei esse nome. Adorei esse nome. Emagrecimento. Tem tudo a ver. Não tudo a ver o nome. É um maravilhoso. nome criativo, não é? Emagrecimento. Muito. Emagrecimento, que é verdade. É uma realidade isso. Isso, é isso. Né? Quando as pessoas descobrirem que o seu emagrecimento está na mente, lógico, nada contra, procurar um remédio natural, fazer uma boa alimentação, Claro, tudo isso faz parte. Né? Tem que fazer tudo faz isso. parte. A questão é quando a gente ignora a mente, ignora as emoções. Quando a gente traz a mente, a coisa fica mais eficaz. Né? Então, a ideia desse programa é justamente emagrecer a mente para conseguir afinar o corpo. Essa é a ideia desse programa. Olha, gente, vocês vão falar com uma pessoa
que não só ele é médico, que é neurologista, como ele perdeu 100 quilos. Né? Olha, puta merda. Olha, 190 eu já tinha quilos. posto fogo nessa... Mas você não pode fazer isso. Não. Isso Mas é a prova do crime. Essa é a prova do crime. Isso. Né? É o meu currículo hoje em dia. É a minha história, né? Fazer o quê, né? É a prova do crime. Vai fazer o quê? Né? É isso mesmo. Às vezes o crime compensa. Esse compensou porque você está ajudando um monte de gente. Você está abrindo, chamando a atenção para as pessoas. Olha, eu consegui. Por que você não pode conseguir? Se eu perdi 100 quilos, você que precisa perder tão menos, que tem tanta gente que precisa perder 20, porque as pessoas precisam de pensar o seguinte: não precisa chegar ao ponto que você chegou, porque tem pessoas, igual os homens mesmo, nem mulheres também. A obesidade só de barriga, né, doutor, já é uma causa da pessoa ter um olhar para a sua saúde num todo. Porque a obesidade de barriga, ela é tão perigosa, né, que pode causar infarto, AVC, doenças do coração, gordura no fígado, que pode depois desenvolver uma cirrose hepática, né? Então, são várias questões que a obesidade pode levar, e a pessoa mesmo que ela não consegue, tem gente que às vezes não é nem tão gordo, mas precisa perder alguns quilos e não consegue manter. Isso também é muito importante, não é só para quem está extremamente obeso, não, né? É isso. É justamente para isso que a gente criou esse programa, André. Eu quero ajudar você a pegar na sua mão. Por quê? Porque através da minha história de ter emagrecido 100 quilos, sem dieta mirabolante, sem atividade, sem cirurgia de estômago, sem medicamento, com a minha formação como médico e com o meu conhecimento de neurociência, justamente conseguir melhorar esse aspecto mental. E por isso que esse programa foi criado. Então, não perde tempo, vai lá, se inscreve, participa. Aliás, eu estou empolgado aqui, eu vou dar 2 brindes, para quem entrar em contato lá com a gente, falar que assistiu aqui a live nossa com o André Rezende. Vai ganhar 2 brindes se for participar dessa 4ª turma do programa Emagrecimento. Um deles vai ser meu livro autografado. E o segundo que é maravilhoso. Isso. E o segundo... Vamos falar desse primeiro? Depois você vai falar. Fala desse livro primeiro. Eu estou amando este livro. Fala desse livro, doutor. A Síndrome do Gênio da Lâmpada. Como não se tornar prisioneiro dos pedidos dos outros. É justamente essa ideia que a gente tem de achar que a gente pode ser o gênio da lâmpada, André. Que a gente pode ter todos os poderes do mundo para salvar as outras pessoas, para atender os pedidos e desejos dos outros, e fica escravo dessa maldição, escravo dessa ideia que aprisiona a gente mesmo nessa lâmpada mágica, achando que a gente pode resolver o problema de todo mundo e esquece da gente mesmo. Né? E passa a ter uma vida, às vezes, não tão feliz quanto a gente gostaria. Vamos falar desse aqui agora. Ó. Os dois são fantásticos, não tem melhor. Noocídio, quem sou eu, seus meus problemas. Esse aí a gente traz também essa ideia de como é que a gente limpa da mente essas tranqueiras, essas coisas, como é que a gente elimina essa parte negativa do cérebro para dar espaço para que coisas positivas comecem a habitar nele. Essa é a ideia, superação. Como é que a gente vai deixando para trás essas tranqueiras, né? Então é isso. Vou dar de brinde um livro meu autografado para quem se inscrever no programa, falando que estava aqui na live do André Rezende. Vai ter um segundo brinde, mas esse eu não vou falar. Só para quem entrar em contato vai saber qual é o segundo brinde. Doutor, vou passar de novo seu WhatsApp. As pessoas podem mandar o WhatsApp, né? É 011 99405 5802. 99405 5808. Ó, gente, marca esse telefone aí, tá? E divulga com seus amigos. Gostaria, as pessoas que acompanham meu trabalho, que gostam do meu trabalho, eu queria que você
divulgasse isso com seus amigos, porque isso é uma coisa de uma importância maior que a gente possa imaginar. Pode salvar vidas, Exato. entendeu? Obesidade é uma das doenças que mais mata no nosso país. As pessoas às vezes não sabem que as consequências que a obesidade pode trazer são tantas consequências, desde um câncer, 30% dos cânceres são provocados por obesidade, né? Doenças do coração, AVC, infarto, trombose, são tantas doenças que a gente... Aliás, diabetes, pandemia, Covid, né? Quem é obeso COVID, tem mais chance de complicações, de ter uma forma grave de Covid do que quem não é obeso, né? A gente está na pandemia e isso é um dado que a gente já tem apontando que quem é obeso tem mais chance de complicação por causa do Covid. Depressão também, né, doutor? Já tem um estudo agora recente, não sei se você... né, que saiu, que as pessoas que têm a quantidade de pessoas obesas com depressão é uma coisa assustadora, né? E uma coisa alimenta a outra, né? Aí a pessoa vai engordando, vai ficando mais depressiva, e mais depressiva engorda mais, vira um ciclo vicioso, né? Ó, então marca o telefone, Dr. Leonardo Lourenço, se você quiser acompanhar nas redes sociais, é DR de doutor, tudo junto, Dr. Leonardo Lourenço, tudo junto. Doutor, ó, do jeito que tá lá aí, Dr. Leonardo Lourenço, o telefone é 011 9, mesmo fora do outro estado, você pode participar, entrar em contato com ele, 99405 5802. Isso, de qualquer lugar do Brasil, porque... 9405-5802. Isso, de qualquer lugar do Brasil. A gente está nessa vida para ser feliz, né, doutor? Isso, e de qualquer lugar do Brasil, porque esse programa é online, então pode participar de qualquer lugar, é todo online, são 3 meses, uma vez por semana, a gente fazendo essa jornada para a construção de uma mentalidade mais magra. Vamos para a quarta turma. Olha, gente, se vocês puderem usar as redes sociais de vocês para divulgar isso, eu acho de uma importância, é de utilidade pública isso, viu, doutor? Que você está fazendo. Isso é de uma importância maior que a gente possa imaginar. Porque o que tem de pessoas, a gente está muito focado agora na Covid, mas esqueceu que as outras doenças matam, até mais do que a Covid. Mas, lógico, a Covid mata muito também, a gente tem que continuar tendo todos os cuidados, vacina, chegou a hora de vacinar, não deixar de vacinar, mas também não dá para esquecer das outras doenças, né, doutor? É isso mesmo. Continua aí, temos que cuidar da saúde. Sim, e obesidade é uma questão de saúde pública mesmo, tá? O telefone do Dr. Lourenço é 99405-5802. Doutor, pode mostrar aí, tá? Então, quem puder divulgar nas redes sociais aí e pedir para entrar em contato com o Dr. Leonardo Lourenço, eu agradeço, porque é uma questão que a gente tem que ajudar as pessoas, tá? Livrar desta doença e não ser criticada, porque tem que ser tratada, que é a obesidade, que é muito mais sério do que a gente possa imaginar, é tão sério como o vício de drogas, de bebida, de alcoolismo, né? Tudo isso a gente precisa tratar com carinho e motivar essas pessoas para querer sair desta situação que todo mundo pode sair, como o próprio Dr. Leonardo Lourenço perdeu 100 quilos e conseguiu mudar a vida dele, e ele está aqui hoje usando aquilo que trouxe de benefícios na sua vida para ajudar as outras pessoas. Doutor, muito obrigado, gratidão por você estar aqui, conto com você sempre aqui, você já é um amigo do peito, tá? Adoro o seu trabalho, tenho o maior respeito por você e eu quero sempre contar com você. Muito obrigado, André. É sempre uma alegria estar aqui. O papo é sempre muito fértil. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Obrigado, doutor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, boa noite. Olha, gente, vou deixar de novo o telefone do Dr. Lourenço, Dr. Leonardo Lourenço, tudo junto, Dr. Leonardo Lourenço, o WhatsApp dele,
99405-5802. 99405-5802. Se for fora de São Paulo, põe 011. Eliette, um abraço. Abraço a todos. Boa noite a todos. Fica com Deus. Amanhã estou de volta aqui com mais dicas para vocês. Um beijo no coração de vocês. Se cuidam. E quando a gente tem um olhar para o outro também, não pensar só na gente, pensar no outro. Igual a Covid, agora nós temos que vacinar, ter todos os cuidados para nos cuidar, evitando a gente pegar esta doença que já levou tantas vítimas, né? E que nós não queremos que isso continue, mas sempre que tem um olhar para o outro, pensando, não quero que aconteça comigo, não quero que aconteça com o outro. A gente vai ter muito mais cuidado e isso vai trazer coisas boas para todos. Um beijo no coração de vocês, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Entra na minha rede social, canal André Rezende, no Instagram. Um abraço, gente.